Dicas importantes para a sua prova. Combate a incêndio. Você sabia? Combate a incêndios. Noções de combate e prevenção a incêndios. O fogo é um dos perigos mais graves que existe a bordo de uma embarcação, que pode provocar a sua destruição total ou parcial, sendo por este motivo um dos maiores receios de todos os marinheiros. A melhor maneira de reduzir o perigo de vir a ter um incêndio a bordo é ter um quadro elétrico devidamente arrumado, sem cabos com pontas soltas, muito menos com o cobre à vista, efetuar a manutenção devida ao motor, não ter materiais inflamáveis em pontos susceptíveis de a temperatura subir, junto ao motor, na cozinha perto do fogão. Definição: incêndio é qualquer foco de fogo não circunscrito que possa surgir a bordo da embarcação. Teoria do fogo. Conceito de fogo. Fogo é um processo químico de transformação. Podemos também defini-lo como o resultado de uma reação química que desprende luz e calor devido à combustão de materiais diversos. Elementos que compõem o fogo. Os elementos que compõem o fogo são combustível, comburente, oxigênio. Calor. Reação em cadeia, esse quarto elemento, também denominado transformação em cadeia, vai formar o quadrado ou tetraedro do fogo, substituindo o antigo triângulo do fogo. Triângulo do fogo: oxigênio, calor e combustível. Tetraedro do fogo: oxigênio, calor, combustível e reação em cadeia. Combustível: é todo material que queima. São sólidos, líquidos e gasosos, sendo que os sólidos e os líquidos se transformam primeiramente em gás pelo calor e depois inflamam. Sólidos como madeira, papel, tecido, algodão, etc. Líquidos, temos os voláteis, são os que desprendem gases inflamáveis à temperatura ambiente, exemplo, álcool, éter, benzina, etc. Não voláteis são os que desprendem gases inflamáveis a temperaturas maiores do que a do ambiente, óleo, graxa, etc. Gasosos, butano, propano, etano, etc. Comburente, oxigênio, é o elemento ativador do fogo, que se combina com os vapores inflamáveis dos combustíveis, dando vida às chamas e possibilitando a expansão do fogo. Compõe o ar atmosférico na porcentagem de 21%, sendo que o mínimo exigível para sustentar a combustão é de 16%. Calor é uma forma de energia, é o elemento que dá início ao fogo, é ele que faz o fogo se propagar. Pode ser uma faísca, uma chama ou até um superaquecimento em máquinas e aparelhos energizados. Reação em cadeia. Os combustíveis, após iniciarem a combustão, geram mais calor. Esse calor provocará o desprendimento de mais gases ou vapores combustíveis, desenvolvendo uma transformação em cadeia ou reação em cadeia, que, em resumo, é o produto de uma transformação, gerando outra transformação. E pontos e temperaturas importantes do fogo. Ponto de fulgor. É a menor temperatura na qual o produto se vaporiza em quantidades suficientes para formar com o ar uma mistura capaz de inflamar-se momentaneamente quando se aplica uma centelha sobre a mesma. Desse modo, quando a fonte externa de calor é retirada, a combustão cessa. É um dado de segurança para o armazenamento, transporte e manuseio de um combustível, sendo possível detectar a contaminação por outros produtos. E ponto de combustão. É a temperatura mínima necessária para que um combustível desprenda vapores ou gases inflamáveis que, combinados com o oxigênio do ar e ao entrar em contato com uma chama, se inflamam e, mesmo que se retire a chama, o fogo não se apaga, pois essa temperatura faz gerar do combustível vapores ou gases suficientes para manter o fogo ou a transformação em cadeia se autoalimenta. Temperatura de ignição. É a temperatura necessária para inflamar a mistura ar-combustível, sem fonte externa de calor. Se a temperatura ultrapassa o ponto de ignição, o combustível entra em combustão espontânea.
Classes de incêndio. Os incêndios são classificados de acordo com as características dos seus combustíveis. Somente com o conhecimento da natureza do material que está se queimando, pode-se descobrir o melhor método para uma extinção rápida e segura. Classe alfa. São considerados desta classe os materiais combustíveis que queimam em profundidade e extensão e deixam resíduos, brasas e cinzas. Os materiais que constituem esta classe são madeira, papel, tecidos, algodão, borracha, etc. O agente extintor mais indicado para combater incêndios desta classe é a água, que tem o poder de penetração e arrefecimento, e às vezes por abafamento através de jato pulverizado. Classe Bravo. Nesta classe de incêndio, enquadram os materiais que queimam em extensão e geralmente não deixam resíduos. São desta classe de incêndio gasolina, óleos, gases, graxas, tintas, álcoois, thinner, etc. Para os trabalhos de extinção dos incêndios desta classe, são usados pós-químicos e agentes espumantes misturados em água que, ao serem aplicados, formam uma camada isolante que impede a presença do oxigênio na combustão. Classe Charlie. Enquadram nesta classe de incêndio os materiais e equipamentos quando energizados, tais como motores, fios, elétricos, transformadores, computadores, eletrodomésticos e qualquer outro material metálico usado na aplicação de energia elétrica. A característica fundamental para esta classe de incêndio é a presença da eletricidade no equipamento ou material. Os agentes extintores indicados para combater incêndios desta classe são os pós-químicos e gases com poderes de extinção de incêndios, tais como CO2 e halon. Este último cada vez menos por ser cancerígeno. O primeiro passo num incêndio de classe C é desligar o quadro de força, pois assim ele se tornará um incêndio de classe A ou B. No classe Delta, constituem desta classe de incêndio os metais pirofóricos que queimam facilmente quando fundidos, finalmente divididos ou em forma de lâminas. Citamos como exemplo o magnésio, o titânio, o sódio, o potássio, o zircônio, o zinco, o urânio, o plutânio e a fibra de vidro, dentre outros. O comportamento dos materiais enquadrados nesta classe por ocasião de um incêndio é diferente dos demais, visto que durante a combustão forma-se uma reação em cadeia, o que dificulta a sua extinção através de procedimentos convencionais. Sua extinção é feita por pós-químico especiais à base do grafite. Nunca use água para combater incêndio desta classe. Métodos de extinção do fogo. Partindo do princípio de que para haver fogo são necessários o combustível, comburente e o calor formando o triângulo do fogo, ou mais modernamente o quadrado ou tetraedro do fogo, quando já se admite a ocorrência de uma reação em cadeia, para nós extinguirmos o fogo, basta retirar um desses elementos. Com a retirada de um dos elementos do fogo, temos os seguintes métodos de extinção. Extinção por retirada do material, por abafamento, por resfriamento e extinção química. Extinção por retirada do material, isolamento. É a forma mais simples de se extinguir um incêndio. Baseia-se na retirada do material combustível, ainda não atingido, da área de propagação do fogo, interrompendo a alimentação da combustão. Método também denominado corte ou remoção do suprimento do combustível. Esse método consiste em duas técnicas: retirada do material que está queimando, retirada do material que está próximo ao fogo. Extinção por retirada do comburente, abafamento. Consiste em diminuir ou impedir o contato do oxigênio com o material combustível. Não havendo comburente para reagir com o combustível, não haverá fogo. Como exceção, estão os materiais que têm oxigênio em sua composição e queimam sem necessidade do oxigênio do ar, como os peróxidos orgânicos e o fósforo branco.
Conforme já vimos anteriormente, a diminuição do oxigênio em contato com o combustível vai tornando a combustão mais lenta, até a concentração de oxigênio chegar próximo de 8%, onde não haverá mais combustão. Colocar uma tampa sobre o recipiente contendo álcool em chamas, ou colocar um copo voltado de boca para baixo sobre uma vela acesa, são duas experiências práticas que mostram que o fogo se apagará tão logo se esgote o oxigênio em contato com o combustível. Pode-se abafar o fogo com o uso de materiais diversos, como areia, terra, cobertores, vapor d'água, espumas, pós, gases especiais, etc. Extinção por retirada do calor, arrefecimento. É o método mais utilizado. Consiste em diminuir a temperatura do material combustível que está queimando, diminuindo, consequentemente, a liberação de gases ou vapores inflamáveis. A água é o agente extintor mais usado, por ter grande capacidade de absorver calor e ser facilmente encontrada na natureza. A redução da temperatura está ligada à quantidade e à forma de aplicação da água, jato, de modo que ela absorva mais calor que o incêndio é capaz de produzir. É inútil o emprego de água, onde queimam combustíveis com baixo ponto de combustão menos de 20 graus Celsius, pois a água arrefece até a temperatura ambiente e o material continuará produzindo gases combustíveis. Extinção química, inibição. Ocorre quando interrompemos a reação em cadeia. Este método consiste no seguinte: o combustível, sob a ação do calor, gera gases ou vapores que, ao se combinarem com o comburente, formam uma mistura inflamável. Quando lançamos determinados agentes extintores ao fogo, suas moléculas se dissociam pela ação do calor e se combinam com a mistura inflamável, gás ou vapor mais comburente, formando outra mistura não inflamável. Extintores portáteis. Equipamento de acionamento manual, portátil ou sobre rodas, constituído de recipiente ou cilindro de componentes e contendo agente extintor destinado a combater princípios de incêndio. O extintor certo para cada tipo de incêndio. Extintor de água pressurizada. Aplicação em incêndios classe alfa. Extintor de espuma mecânica. Aplicação em incêndios classe Bravo e Charlie. Extintor de pó químico seco. Aplicação em incêndios classe Alfa e Bravo. Extintor de gás carbônico. CO2. Aplicação em incêndios classe Bravo e Charlie. Utilização do extintor de incêndio. Levar o extintor ao local do fogo. Colocar-se a uma distância segura. Empunhar a mangueira e destravar o extintor. Atacar o fogo dirigindo o jato para a base do fogo. Lembre-se, Estudo Náutico, o mais completo do Brasil. Inscreva-se em nossos canais no YouTube e no TikTok. Você receberá dicas diárias sobre navegação, regras, manobras e muito mais para ajudar na sua aprovação. Quer aprender mais sobre navegação? Assista aos outros vídeos do canal e aprimore seus conhecimentos. Deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no canal Estudo Náutico para mais conteúdos.